Olá, tudo bem? Nessa questão aqui, o que a gente vai ter é mais uma interpretação de gráfico, tá? Aqui fala assim, ó, durante o experimento de laboratório, alguns alunos mostraram o gráfico da posição da imagem de um objeto em função de sua posição. O P é a posição do objeto e o P' é a posição da imagem, conforme a figura abaixo. Isso aqui é um gráfico, tá? E esse gráfico aqui, ele vai ser dado por esses dois ramos aqui de hipérbole. Essa figura aqui a gente chama de hipérbole, tá? Aí, o que vai acontecer? A gente vai olhar para esse gráfico exatamente como a gente olha para qualquer outro gráfico. Essa linha aqui, perceba que toda essa linha ela vai ter duas coordenadas. Uma coordenada de cada ponto vai ser a coordenada vertical e a outra coordenada vai ser a coordenada horizontal. Então, esse gráfico aqui vai mostrar a relação entre essas coordenadas. Por exemplo, quando o P é 20 centímetros, então ele tá aqui, né? Se a gente for o pontinho do gráfico que vai estar em relação ao 20 é esse pontinho aqui. Esse pontinho aqui, ele também vai ter uma outra coordenada, que é a coordenada y. Qual é o valor dessa coordenada? É 20, tá? E esse aqui é o único valor que a gente tem mostrado, né? Mas, por exemplo, eu vou fazer aqui com você um outro exemplo sem tanto rigor dos valores, tá? Por exemplo, se aqui fosse menos 20, se a posição do objeto fosse menos 20, e aqui, ó, você teria esse pontinho aqui do gráfico. O P', quando você coloca o objeto, o P' seria esse ponto aqui, tá? Lembrando que, como é um espelho esférico, não vai existir a relação, tipo, se é 20, então a posição é 20, se é menos 20, é menos 20, não tem isso, tá? Você tem que pegar cada uma dessas coordenadas e vir aqui para o gráfico, ó. Por exemplo, o gráfico é 20, então a coordenada y vai ser aqui. Aí, o valor daqui é o valor onde vai se formar a imagem para P igual a menos 20. Ou, por exemplo, esse ponto aqui, ó, da imagem sendo formada no menos 20. A imagem vai ser formada na posição menos 20 quando o P for igual a esse aqui, um pouco menor que 10. E assim por adiante, entende? Você tem que pegar o valor aqui, tem que achar o ponto no gráfico que corresponde a ele, e você acha o outro ponto que também corresponde a ele. No caso aqui, ó, o 20 centímetros para o P corresponde a esse ponto aqui do gráfico, conforme essa reta aqui nos mostra. Daí, se ele corresponde a esse ponto, então na reta vertical, né, ele vai corresponder a esse ponto, que é o 20 também. Então, quando o objeto é colocado na posição 20, o P' é formado na posição 20. Aí, ó, a distância focal a gente pode fazer a partir desses valores. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. P é 20, P' é 20, né? É um dos pontos que tem na formação dessa lente. Então, 1 sobre F igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 20, que é igual a 2 sobre 20. Simplifica 2 com 20, fica 1 sobre 10. Então, a distância focal é igual a 10 centímetros, positiva. Se a distância focal é positiva, então o tipo de lente é convergente. Então, a distância focal, 10 centímetros, tipo de lente convergente, você pode falar que é uma de bordas finas, e a sua respectiva vergência. A vergência é igual a 1 sobre F. Então, a vergência vai ficar igual a 1 sobre 10? Não. Por quê? Porque essa distância de 10 é uma distância em centímetros, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar ela para metros. 10 centímetros é igual a 0,1 metro. Por que eu tenho que colocar em metro? Porque eu tenho que respeitar as medidas
lá do Sistema Internacional para que eu consiga ter a vergência aqui em dioptrias. E a medida universal é o metro. Então, 10 centímetros é igual a 0,1 metro, 1 sobre 0,1 é igual a 10. Então, a vergência é igual a 10 dioptrias. Você também pode falar que a distância focal é igual a 0,1 metro, tá? Mas o tipo de lente continua sendo lentes convergentes bordas finas.